Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia. Hoje iremos desenvolver a aula número 17 do 7º ano. E o tema da nossa aula de hoje é Formação das Monarquias. Vamos analisar a formação da Espanha. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. Por meio desta aula, vocês terão que saber o quê? Recordar acerca das invasões dos mouros na Península Ibérica, formação dos reinos cristãos e o processo de reconquista. Identificar os reinos espanhóis e suas uniões por meio de casamentos. Determinar os reinos de Aragão e Castela como responsáveis pela expulsão dos mouros, pela aliança com a Igreja Católica e pelo processo de unificação do Reino da Espanha. Antes de mais nada, sempre é bom lembrar, pega seu livro didático, o caderno para fazer as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Não esqueçam, não é só a anotação do que está aqui, mas se surgir alguma dúvida, alguma curiosidade, anote também, porque depois você pode ou perguntar para o seu professor ou encontrar em outro site, em outro vídeo, a informação que necessita. Agora sim, agora iremos iniciar a aula de hoje. Vamos recordar. Recordar o quê? O que a gente viu lá na aula sobre a unificação de Portugal. No século VIII, ocorre o quê? A invasão da Península Ibérica, aquela pontinha de continente, lá do continente europeu, que nós temos mais próximo ao mar, Portugal, já na sequência Espanha. Ela foi invadida pelos árabes muçulmanos, aqueles caras que tinham uma religião monoteísta, que seguiam um Deus que eles chamavam de Alá e que tinha como profeta Mohammed ou Maomé. O que acontece? Os cristãos eles vão se refugiar ao norte das Astúrias, formando 4 reinos cristãos. O reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão. No século IX, há uma liderança cristã ali que inicia as lutas pela reconquista do território. Reconquista porque eles diziam que o território era dos cristãos, os mouros que vieram lá de felizes, de alegres, invadiram o que era deles. Isso foi em virtude do processo das cruzadas, que eram aquelas expedições militares para libertar a Terra Santa. Então, foi a exemplo das cruzadas que iniciou essa busca de reconquista do território. Portugal e Espanha, então, conquistam a sua unificação por meio da expulsão dos árabes muçulmanos do seu território. Sobre os reinos espanhóis. Então, os espanhóis eles ganham terrenos por meio de suas conquistas e lá desenvolve reinos e vice-reinos. 4 ganham destaque: Castela, Aragão, Navarra e Leão. Ao longo do tempo, esses reinos, que até então, de certa forma, eram independentes entre si, eles acabaram se unindo por meio de casamento entre seus reis. Isso só fortalece o poder dos líderes. Muito bem, na Espanha, a luta dos cristãos contra os árabes muçulmanos era liderada principalmente pelos reis do reino de Aragão e do reino de Castela. No século XIII, esses 2 reinos contavam com cidades portuárias, principalmente ali Barcelona. Portuárias, isso vai ajudar até no processo de comércio marítimo, desenvolvimento nasal. Isso vai ajudar também a enriquecer a burguesia, que nada mais é aquela classe que ganhava dinheiro por meio do comércio. E essa burguesia com dinheiro vai financiar, vai ajudar financiando a expulsão dos mouros. Em 1469,
ainda se forma um único reino ali por parte da Espanha. Por quê? Aragão e Castela, eles vão unir, porque o rei Fernando de Aragão casa-se com a rainha Isabel de Castela. E o casal, ele ficou conhecido como os reis católicos. Lembram? Cristãos de origem católica expulsando os mouros e agora se unindo para fortalecer esse poder, para expulsar de uma vez esse povo que estava lá de penetra no território deles. Outra situação. Os reis católicos, eles, para fortalecer ainda essa questão, esse poder político e legitimá-lo, fazem uma aliança com o Papa Sisto IV. E com isso, eles se fortalecem, fortalece esse processo de centralização do poder. E o objetivo principal, primordial, era reconquistar ainda Granada e expulsar definitivamente os muçulmanos, agora também judeus e os cristãos novos. Por que os cristãos novos? Eles eram judeus convertidos ao catolicismo, mas como eles foram convertidos à força, eles eram vistos de forma negativa, preconceituosa, porque nem todos de fato queriam converter-se ao catolicismo. E na concepção deles, acabavam ainda seguindo o judaísmo na clandestinidade. Então, por isso, não eram fiéis de fato. E o intuito dos espanhóis era justamente expulsar todo esse povo para que fosse, de fato, uma nação católica. Por isso, só fazendo um parênteses, não dá para comparar a colonização do Brasil, da América Latina, com a colonização ali da América Inglesa, Estados Unidos, por exemplo. Enquanto nós temos a Inglaterra, que viveu aquele processo de reforma, em que nós estamos vendo o protestantismo forte, nós vemos na América Latina, que foi colonizada principalmente por espanhóis e portugueses, que tem a igreja, a doutrina católica muito forte. Nós iremos estudar com maiores detalhes nas próximas aulas, mas é só para vocês começarem a fazer essas ligações. Voltando, a união entre os reis e a igreja não só ajuda a reforçar o poder do rei Fernando II e da rainha Isabel, como também expandiu ainda mais a influência da Igreja Católica na região. Fato. Então, é uma aliança que será favorável para ambos, tanto para os reis, que fortalecem o poder, a sua centralização política, assim como a igreja, que consegue ainda mais adeptos, mais fiéis na região. Em 1492, os exércitos de Fernando e Isabel, eles reconquistam Granada, e ainda que seria o último reduto árabe que havia na Península Ibérica, e anos depois, com a conquista de Navarra, eles completam a formação do Reino da Espanha. É aí que dá todo esse processo. Então, foi algo que não aconteceu da noite para o dia, levou um tempo, e por meio da união dos reinos é que se deu a formação da Espanha. Só um spoilerzinho, esse processo dessa unificação monárquica espanhola vai transformar a Espanha num império ultramarino. Isso tem ligação lá com as grandes navegações, e isso vai favorecer em 1492 a chegada de Colombo na América. Um pouquinho mais tarde, em 1500, aí pressionado por essa briga marítima, Portugal chega aqui no Brasil e assim por diante. Nós vamos ver o mercantilismo muito forte,
E ainda a questão do governo de Felipe II, muito persistente na questão marinha, porque essas conquistas no Novo Mundo é meio que quem chega antes é dono. Então, por isso, eles tinham que acelerar o passo, conquistar novos territórios para dizer aquela colônia é minha. Na próxima aula, nós iremos entender, então, sobre a formação da monarquia francesa. Já vimos a portuguesa, espanhola hoje, na próxima aula, a francesa. Agora vocês vão para a atividade. Atividade para fixar essas informações trabalhadas hoje. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!